Coloca aqui a foto da família, por favor. Eu já vou conversar com o Márcio Cecílio, nosso jornalista colaborador que está lá em Brasilândia, no interior do Mato Grosso do Sul. Mas antes eu continuo com a entrevista com o delegado. Tem o nome aí do delegado? Doutor Tiago, é isso, Zamataro? Doutor Tiago, vamos lá, Edu. Vamos continuar a entrevista com... É o delegado agora ou é o advogado? Ah, o advogado do pai. O pai não teve condições de conversar conosco, mas o pai biológico, passou muito mal, esteve na delegacia agora há pouco, mas o advogado falou em nome da família paterna biológica da criança. Vamos ouvir. Então, o pai ele se encontra em forte desespero, desconsolado, né, e procurou os serviços aqui para a gente poder estar fazendo a representação, né, e estar esclarecendo com relação ao menor Natan. Que tudo leva a crer, agora passando essa primeira fase de ontem, que foi um arraso para a família, o sepultamento, a gente veio colher mais informações e é onde que a gente acredita na inocência do menor, já vista que tudo, né, leva a crer, tanto a mãe biológica quanto o padrasto forçaram, né, acabou se envolvendo nessa situação. Só que acreditamos que ele não tenha a culpa, né? Ele não praticou nenhum ato criminal, né? Ele eventualmente teve essa corrupção, né? E essa coerção irresistível que foi praticada contra ele. Inclusive ele é mais uma vítima da monstruosidade praticada por esse casal, né? E o pai veio hoje aqui, me contratou, né, para a gente estar defendendo ele e está buscando, né, reintegrar ele de volta ao seio, né, familiar, onde que ele não deveria ter saído. Já visto aqui nos relatos que a gente tem que fazer praticamente um ano, né, que a mãe estava privando, né, ele estava fazendo essa visita, né, para as crianças, tanto ele quanto os outros dois irmãos biológicos, né, da vítima. Um já está com ele, que ele pegou ontem, e o outro a gente está tentando aqui esclarecer, né, e auxiliar também a polícia nas investigações para estar esclarecendo isso aí. Só que todos os indícios apontam que o menor que está hoje detido, né, também foi mais uma vítima das monstruosidades praticadas pelo casal. Peraí, deixa eu conversar com o Márcio Cecílio, que está lá em Brasilândia. Tá me ouvindo, Márcio? Oi. Ô, Márcio, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado pela colaboração com Cidade Alerta, viu, Márcio Cecílio? Imagina, eu que agradeço a atenção aí e a responsabilidade sobre o assunto. Ô, Márcio, me diga uma coisa. Pelo que eu entendi agora da entrevista com o advogado, me corrija se eu estiver errado, o advogado do pai biológico quer a guarda da criança de 13 anos? Sim, pelo que eles alegam que o menino estava falando sobre ter sido coagido a fazer aquilo, que chegou a fugir 2 quilômetros de matar a criança. Então, eles estão tentando retirar essa acusação do adolescente e fazendo com que ele vá junto do pai, que o pai não conseguia ver o filho fazia um tempo já. Márcio, que tanta certeza tem o pai da criança, o pai biológico, que o menino de 13 anos não fez por maldade? Porque, pelo que eu entendi, ele sabia que estava indo até esse local para, pelo menos, dar uma surra na irmã. Ou seja, só de dar uma surra já é uma maldade tremenda. Como é que ele quer a guarda de uma criança que ele nem tem certeza se fez isso ou não por vontade própria? Então, ele, na verdade, ele não soube dizer isso exatamente, porque falou que... Só que o adolescente falou que não tinha nada a ver com a história, mas que iriam colher um novo depoimento dele. Entendi. Agora, me fala uma coisa, Brasilândia é um município grande, pequeno? Entendi. Quantos habitantes tem Brasilândia? Brasilândia tem a média de 12 mil habitantes. E essa mulher, a assassina, a Emileide, ela é conhecida aí entre os moradores? Você conhecia ela? Baixa, eu particularmente, eu já tinha visto na cidade, porém, conhecer mesmo eu não a conhecia. Não sabia quem era a pessoa, porque até onde eu sei, ela mora na cidade fazem pouco tempo, já que ela era de, se eu não me engano, de Água Clara e a família era de Selvíria. E ela faz o que aí? Você conseguiu descobrir com que ela trabalha, com que ela vive? Não, pelo que me disseram, ela era do lar e o marido dela trabalhava numa empresa
se eu não me engano, localizada em Três Lagoas. Esse André, então, quer dizer, Três Lagoas é a cidade maior da região, ele ia e voltava todo dia, o André? Acredito que seja isso. Certo. Agora, quando o que se fala aí na cidade? Que ela matou a criança por ciúmes, por saber que o marido tinha interesse sexual na enteada, ou ela matou porque tinha medo que a Gabriele contasse para outras pessoas dos abusos sexuais dentro da casa? Ô Baixo, na verdade, muitas pessoas, muito burburinho, né? A cidade de Brasilândia está polvorosa, está assim, absurdada em relação à situação, porque é uma coisa assim jamais vista e imaginada numa cidade tão pequena como a nossa. E as pessoas não sabem exatamente o que dizer em relação ao caso, mas pelo que se ouve, na verdade, ela demonstrava mais ciúmes da criança do que qualquer outra coisa, para ter cometido tal frieza. Que horas exatamente ela ligou para a polícia para confessar que fez o crime? Você sabe? Que horas de madrugada? Pelo que o delegado nos falou, meia-noite alguma coisa, meia-noite 40, se não me engano, onde que estava no boletim de ocorrência, acho que meia-noite 40, foi quando ela entrou com pedido de boletim de ocorrência. Tá, meia-noite 40, ela então deu queixa do sumiço da filha. Não, então, pelo que eu entendi, ela meia-noite 40, ela falou já sobre o assassinato, ela assumiu o assassinato. E vamos lá. Ela então ligou para a polícia, foi até a polícia, fez o BO. Aí por volta de meia-noite e pouco que ela liga falando que matou a filha. E aí... Sim, porque... pode falar. Porque o que, até onde eu sei, foi o seguinte, ela afirmava em um dos boletins da Polícia Militar de que estaria ela e o filho em frente ao ginásio de esportes, e do ginásio de esportes ela pediu pro filho ir embora e ela saiu em direção à MS 040, que foi onde ela pegou e estrangulou a criança, enterrou de cabeça para baixo e chegou a voltar para a cidade, que fica a 6 quilômetros da localização em que ela deixou a criança, comprou cerveja e retornou para poder ver se a criança tinha morrido. E depois ela saiu do local, ela jogou mais terra, voltou para a cidade, deu voltas na cidade de carro e depois novamente voltou para a cidade, para o local, e se certificou que a criança tinha morrido. Aí ela foi para casa, tomou um banho e foi abrir o boletim de ocorrência. Essa é a história que eu fiquei sabendo. Perfeito. Eu vou conversar agora com o doutor Tiago. Qual o sobrenome dele, Zamataro? Doutor Tiago Passos, delegado... Fecha mais um pouquinho aqui a imagem, por favor. Doutor Tiago Passos, que é delegado de Brasilândia. Doutor, me ouve? Um pouco baixo, Bate, um pouco baixo. Vou melhorar o som. Galdino, por favor, aumenta um pouquinho. Enquanto isso, eu quero já parabenizar o trabalho. É bom saber que na Polícia Civil aí do Mato Grosso do Sul a gente tem delegado humano, né? Que mostra que o senhor é de carne e osso e se revolta, assim como todos nós, a esses casos tão horrendos, viu, doutor? Parabéns pelo trabalho aí. Ok, obrigado. Esse trabalho, na verdade, ele teve início aí no regime de plantão com o Dr. Robson e a equipe plantonista da delegacia, que fizeram um excelente trabalho no atendimento desse local de crime, tiveram bastante perspicácia nesse local, conseguiram coletar as provas necessárias e no dia seguinte, na sequência das investigações, tiveram muito tirocínio ao identificar a participação do menor também, ao recolher os demais indícios do crime. A equipe plantonista chefiada pelo Dr. Robson teve uma participação fundamental para o deslinde desse caso aí. Doutor, eu tenho uma dúvida aqui. O senhor tem indícios, né? A sua convicção é que ela agiu por ciúmes, porque tinha ciúmes do padrasto ter essa visão sexual para com a enteada,
Ou seria como uma prova de amor? Olha, como ela ameaçou falar algo ruim sobre você, manchar sua reputação, eu matei ela para mostrar que eu sou apaixonada por você, André. Qual das duas? Então, nós percebemos no interrogatório dela, a primeira coisa que chama atenção, assim, a extrema frieza com que ela trata de todos os detalhes da morte da criança. Desde que ela pegou essa criança, colocou no carro, levou até o local, asfixiou, enterrou, enfim, ela demonstra uma absoluta frieza. Ela só se emociona, só muda o semblante quando é informada de que o marido será preso pela suspeita de crime de estupro contra a filha. Ela se revolta, aponta que a polícia não tem provas, aponta que a menina poderia ter namorados, enfim. Ela parte em defesa do marido. A Polícia Civil tem convicção que ela matou essa criança por ciúmes, por medo de perder o marido para a criança, porque ela sabia que o marido já tinha voltado os olhos para a criança. Agora, assim, depois desse fato, lamentavelmente, só apenas depois desse fato, nós começamos a receber algumas informações de que essa criança já poderia estar sendo vítima desse padrasto há mais de um ano. Meu Deus. E a mãe sempre abafando essa situação. Nós identificamos uma testemunha com quem ela teria confidenciado essa situação também, e disse que só não revelava para o professor, né, na escola, porque não chegasse ao conhecimento do Conselho Tutelar da polícia, porque ela iria apanhar muito da mãe dela. E dessa vez ela revelou novamente esse fato para a mãe ameaçou de morte caso ela continuasse a falar sobre esse assunto, e ela teria insistido em falar e denunciar, e aí foi a sentença de morte dela. Doutor, antes de eu falar sobre o pai biológico, que o senhor deve ter ouvido, eu queria entender um pouco a dinâmica. Que horas exatamente ela faz o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da filha? Por volta das 9h30 da noite, ela comparece na delegacia e narra essa história que a filha teria desaparecido. Ela conta que teria deixado a filha com outro filho, esse adolescente, inclusive, que participou da morte da irmã numa praça esportiva aqui da cidade, teria saído para dar uma volta, e ao retornar para apanhar as crianças, ela teria constatado, ou o irmão teria falado, olha, a Gabriela sumiu, desapareceu. Já foi um fato que chamou bastante atenção do policial plantonista e do delegado plantonista também, porque é um fato atípico aqui nessa cidade. Nós temos uma cidade bastante tranquila, mesmo na nossa região não é comum que crianças sejam sequestradas, esse tipo de coisa. Já as interpelações do plantão aqui, eu acho que ela já percebeu que a polícia desconfiava da história dela. Antes mesmo que começasse as diligências de busca, ela já entrou em contato via 190 e informou para a polícia que teria matado a filha e queria se entregar. Mas só uma coisa, delegado, perdão. Na hora que ela conta para o policial, né? Tô desesperada porque minha filha sumiu. Ela falava isso com um semblante de tristeza, de preocupação? Não, ela foi uma boa atriz ou ela se entregou já nessa hora? Bastante tranquilidade. Tranquilidade. Mas o policial logo suspeitou, porque isso é um fato, é uma ocorrência de difícil ocorrência, esse tipo de coisa aqui no município. 12 mil habitantes, né? Pequeno? Exato. Aí, 9 da noite, ela faz o boletim de ocorrência. Por volta de meia-noite que ela liga para a polícia confessando? Exatamente. Tá. E o senhor acredita que ela tenha levado a Gabriele até o matagal, o local da morte, que horas? Pelos sinais observados no local de crime também, no corpo, né, pelo exame necroscópico, quando ela vem registrar o boletim de ocorrência, a criança já está morta. Tá, então deve ter sido o quê? Por volta de 7 da noite? Das 9. Ela, depois que ela enterrou a criança, ela retornou com o filho. E agora nós tivemos uma informação até desse adolescente que está apreendido aqui, de que ela teria ameaçado ele na cena de crime para que ele auxiliasse nesse crime. Depois ela retorna, deixa o menino em uma outra praça na cidade, ela se dirige até um bar, compra cerveja, depois ela retorna para o local, que fica distante cerca de 6 quilômetros aqui do perímetro urbano. Uhum. Ela retorna para esse local, constata que a vítima ainda tem vida, que ela ainda se movimenta, porque os pés ficaram para fora desse buraco. Ela retorna para a cidade mais um pouco, aí depois ela retorna uma terceira vez para o local e constata que finalmente a filha está morta. Aí ela vem e registra o boletim de ocorrência. Entendi. O senhor pode me dizer se esse menino de 13 anos, né, ele tá apreendido por quê? Ele é culpado, não é culpado? Como fica juridicamente a situação do irmão dela de 13? Os menores, né, adolescentes que praticam atos infracionais, né, eles
eles ficam apreendidos na realidade, né? Não ocorre uma prisão. Ele está apreendido, ele foi apreendido em flagrante delito pela prática do crime de homicídio. Porque ele auxiliou a mãe, tanto na condução da vítima até esse local, ele sabia que a mãe já tinha falado que ele queria matar a irmã. Então ele já foi pro Matagal sabendo que a menina ia morrer. Sim, mas ele fala que a mãe, apesar da mãe ter falado que queria matar a irmã, ele fala que acreditava que não, que talvez ela fosse só dar uma surra na irmã. Lá, quando ele percebe que a mãe realmente está a fim de matar a irmã, ele fala que foge, ele correu e ficou de longe escutando. Quando a irmã já estava sem movimento, ele retorna e a mãe obriga ele a ajudar a enterrar. Eles encontraram um buraco lá de um formigueiro já aberto e parece que confere mesmo essa situação, porque o local tem realmente ali uns formigueiros. Colocam a vítima ali dentro e começam a enterrar. E ele fala que enterraram viva. Quando eu questiono a ele, como você sabe que a sua irmã estava viva naquele momento? Ele falou assim, ela pediu por socorro. Nossa. Ou seja, claramente, a vítima estava viva, se debatendo, pedindo por socorro e eles enterrando a criança. Uma criança de 10 anos de idade tem uma certa força física já, né? Tem meninas que são um pouquinho maiores, outras são mais mirradinhas. Como que ela conseguiu levar essa menina até o Matagal, falando para a menina que ela estava indo lá para ser morta? Ela foi amarrada, foi no porta-malas? Não, ela quando levou a vítima para o local, ela não falou para a vítima que queria matá-la. Só o menino sabia? Nós percebemos que a vítima tinha um temor reverencial muito grande em relação à mãe. Ela tinha muito medo da mãe. Tanto que ela nunca revelou essa situação para as autoridades, para os professores desses crimes sexuais, de medo da mãe. Então, lógico que a mãe, mandando que ela entre no carro para dar uma volta, ela vai cumprir sem questionar, né? O irmão sabia, mas ficou calado, não falou nada sobre esse plano inicialmente para a vítima. Da casa deles até o local do encontro do corpo, andando mais ou menos 10 minutos aí de carro. Então ela teve todo esse tempo para pensar, para desistir, enfim. E mesmo assim continuou com o plano de matar a filha. Doutor, e o pai biológico? Ele já reclama que não podia ver a filha há 1 ano, mas e aí? Se isso vai investigar a vida dele, se ele sabia do que estava acontecendo ou não? Como é que está a situação do pai após ter sido ouvido? O autor do estupro foi preso hoje. A justiça acolheu o pedido formulado pela Polícia Civil de prisão preventiva dele. Esse mandado foi cumprido hoje. Ele deve ficar recolhido num presídio apropriado até o final das investigações. Lógico que agora a investigação se aprofunda. Eu pergunto aprofundando, já identificamos outras testemunhas, já conseguimos informações de que esses crimes sexuais podem estar ocorrendo há mais de ano, e alguns outros detalhes que coincidem com vestígios que nós observamos nos exames necroscópicos. Então a investigação já está evoluindo bastante. Claro que agora toda a vida pregressa dessa família, das pessoas envolvidas, dos investigados, vai ser objeto de uma investigação mais aprofundada. Mas o pai biológico, eu estou me referindo ao pai biológico, ele não sabia do possível abuso que estava acontecendo dentro da casa da ex-mulher? Não temos informação de que ele tivesse conhecimento disso. Muito certamente não. Mas isso vai ser investigado também? Com certeza. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho humano, por ter agido aí rapidamente para elucidar esse mistério que choca os moradores, em especial do Mato Grosso do Sul e agora todos os brasileiros. Um abraço para o senhor, delegado. A Polícia Civil agradece a atenção dada a esse caso. Mais uma vez eu reitero que eu tenho que dirigir os elogios à equipe plantonista, que foi a primeira que esteve no local do fato, a equipe de investigadores aqui da Polícia Civil, Conselho Tutelar, chefiado pelo Dr. Robson Ferraz, que era o delegado plantonista. Foi um trabalho realmente brilhante. Agora, nessa sequência, nos cabe aprofundar essa investigação para alcançar todos os envolvidos nesse crime bárbaro.